Eu amo o impacto social, né? Falo que eu sou arquiteta de formação, empreendedora social de coração, porque realmente é o que me move, é o empreendedorismo social. E aí foi que eu comecei a embrenhar na saúde, a entender um pouco mais as complexidades dentro de um hospital e aquilo que a gente poderia gerar em projetos e que poderiam até influenciar na saúde das pessoas que estavam lá dentro. Mas uma pessoa percorre em média 75 quilômetros para chegar no consultório médico. Ou seja, se eu e você estamos aqui a 10, 15 minutos de uma UPA, tem gente que demora semanas e dias. E aí ele falou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a dor, ela ficou muito clara. A gente começou a pensar, quando ele dividiu isso comigo, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer e que levasse saúde para a vida dessas pessoas de alguma forma. Muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast, podcast que traz aqui para nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira. Eu sou Rômulo Rocha, médico, empresário e host aqui do Audazes Podcast. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo ele, meu conselheiro pessoal, sócio, amigo, Michael Crespim. Fala Rômulo, como é que tá? Tudo bem? Muito bom estar com você aqui, bom estar com a nossa convidada mais do que especial, que você vai apresentar daqui a pouco, e bom estar com você, que é um audaz, por acompanhar esse canal, por querer estar mais preparado e num mundo VUCA, pane, complexo, altamente complexo, geopoliticamente complexo, economicamente complexo, onde os estudos dizem que 80% das empresas vão correm o risco de deixar de existir daqui a alguns anos. Nós precisamos estar preparados, com muita audácia, com inteligência, com pessoas boas à nossa volta, para poder avançar. Então esse é um canal que ele promove isso, e por isso que tenho também a alegria de estar aqui. Tenho certeza que você vai ter hoje um capítulo inédito para poder somar na tua trajetória e com a experiência da nossa convidada. Obrigado. Espetacular, e Michael, muito obrigado pelo alerta. Na verdade, uma estatística, né, Michael? O fato é que os negócios ao longo do tempo eles não sobrevivem, a sua maioria, e sobrevive que está mais preparado, e está mais preparado quem tem melhores referenciais, quem de fato busca conhecimento, e esse é o propósito aqui do Audazes. Eu quero deixar para você um convite, antes de nós passarmos aqui para nossa ilustre convidada, um convite para fazer parte do Audazes Hub. O Audazes Hub é uma plataforma gratuita que nós criamos para relacionamentos entre líderes, gestores e empreendedores da saúde. Então, se você é líder, se você quer empreender ou já empreende na saúde, faça sua inscrição, porque lá você vai conhecer pessoas que estão vivendo a mesma trajetória que você quer construir. Você vai ter contato comigo, com o Michael, com a nossa convidada também, e com vários outros líderes, e vai receber conteúdos exclusivos, técnicos, para te preparar e para te fazer chegar mais longe na saúde brasileira. É isso, e vamos lá. Hoje a gente tem uma convidada muito ilustre, além de ser minha amiga, é uma empresária que eu admiro imensamente. Seja muito bem-vinda, Iseli. Pessoal, vou falar rapidamente aqui o currículo da Iseli. Ela é arquiteta pelo Mackenzie, estudou arquitetura hospitalar na USP, relações governamentais no ISPER, e é CEO da Fleximed, uma das principais empresas que viabiliza soluções na saúde, né, de levar carretas de saúde, entre outros equipamentos, multirões, enfim. Ela vai explicar melhor para a gente, mas um dos principais players no Brasil, com grandes clientes como a Einstein, entre outras instituições. Iseli, grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe que horário o pessoal vai assistir. Prazer imenso estar com você, Rômulo, com você, Michael, aqui mais um dia, com vocês todos audazes, né? Uma plataforma maravilhosa, super indico também. Estou lá, assuntos extremamente relevantes. Uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente faz por lá e discutir um pouquinho os caminhos da saúde com vocês hoje. Legal. Honra nossa, né? E honra porque a Iseli é a primeira mulher entrevistada aqui no Audazes. Começamos muito bem, né? Chamo de irmã, pela nossa religião em comum, né, irmã? E você é uma arquiteta, a gente tem entrevistado várias pessoas aqui que têm formações fora da saúde, engenheiros, gente de negócio, de TI, e é muito legal ver outras profissões na saúde, né? Como é que foi teu início nesse mercado? Você fez arquitetura, mas como que você caiu no segmento da saúde?
Pois é, né? Essa é uma história longa. Algum tempo atrás, né? Na verdade, eu fui fazer estágio, o primeiro estágio que eu fiz, ele já fazia hospitais. E como a arquitetura hospitalar, ela é um pouco diferenciada, ela tem requisitos próprios, eu me apaixonei pelo assunto e aí comecei a embrenhar por esse caminho da saúde, mas que vai um pouquinho além de só o fato de estudar uma coisa interessante, é de ver que aquilo que a gente estuda na faculdade, que aquilo que a gente aprende pode gerar propósito, diferença na vida das pessoas. E aí eu me encantei pela saúde, porque realmente gera propósito, gera transformação social. Maravilha, irmã. Como que você teve esse interesse, inclusive foi buscar uma formação, mas no trabalho, em que momento que você entra no segmento? Na verdade, eu entro nesse segmento bem nesse momento que eu começo a entender que a profissão da gente ela pode gerar um pouco mais do que somente aquilo que a gente estuda na faculdade ou que o conhecimento que abrigamos durante toda a nossa vida. Então, o que aconteceu? Eu percebi que eu precisava criar um pouco mais de diferença. E aí, criar diferença ligava a questão de ter impacto social. Né? Todo mundo sabe, né? Eu amo o impacto social, né? Falo que eu sou arquiteta de formação, empreendedora social de coração, porque realmente é o que me move, é o empreendedorismo social. E aí foi que eu comecei a embrenhar na saúde, a entender um pouco mais as complexidades dentro de um hospital e aquilo que a gente poderia gerar em projetos e que poderiam até influenciar na saúde das pessoas que estavam lá dentro. Espetacular. E aí, qual que foi o contexto de você entrar na Flexi Medical? Bom, aí a Flexi Medical é outra história, né? Falando de arquitetura de saúde, eu estou falando de propósito. Na Flexi Medical, na verdade, ela entra através de um primo meu, é um médico, Dr. Roberto Kikawa, que acabou tendo a ideia de que ele queria fazer um impacto no mundo e ao invés das pessoas irem até os hospitais, o hospital tinha que dar um jeito de ir até as pessoas, porque tinha gente no mundo, e tem, que não tem dinheiro para ir para um hospital, né? Não sei se você sabe, mas uma pessoa percorre em média 75 quilômetros para chegar no consultório médico. Se você falar em diagnóstico, essa estatística cai para 115, 120 quilômetros. Ou seja, se eu e você estamos aqui a 10, 15 minutos de uma UPA, tem gente que demora semanas e dias. Então, esta temática é que me atraiu. E aí ele chegou para mim, né, daquele jeito de primo, né, de irmão, e falou assim, não tenho um centavo para pagar nada para você, mas eu tenho uma boa ideia. Aí eu falei, então tá bom, eu topo fazer uma boa ideia sem nenhum centavo, e aí a gente fez a primeira carreta da saúde, isso foi em 2007, não tinha ninguém fazendo carreta da saúde, e ele foi audaz, né, naquela época ele foi audaz, porque ele não queria uma simples carreta, ele queria uma carreta que fizesse endoscopia, colonoscopia, teste ergométrico, diagnóstico um pouco mais de média super carreta da saúde. Para a primeira, ele não queria começar com um consultóriozinho, uma odontologia, ele já queria começar com uma coisa que realmente entregasse diferença na vida das pessoas. E aí foi que a gente começou a fazer o primeiro, fiz os primeiros desenhos para ele, e a gente foi junto, bater em porta, né? Como que começa qualquer empresa? Batendo em porta, pedindo patrocínio, e conseguimos alguns patrocínios e lançamos a primeira carreta da saúde. Aí que começa a Flexi Medical. Queria entrar dentro desse detalhe que você descreveu pra gente do seguinte, né? O que vocês criaram ali na carreta era uma inovação, né? Como é que foi esse processo? O que você consegue lembrar, né, de qual foi o racional de vocês, poxa, qual que é a dor que eu tô resolvendo e qual que é a melhor forma de resolver essa dor. A dor tá razoavelmente clara, né, que a distância, realmente, eu fui criado no interior de Mato Grosso, em Rondônia, minha irmã tinha uma doença grave, ainda tem, mas hoje tá mais estável, e meus pais saíram com a minha irmã de Rondônia para se consultar com um dermato em Curitiba. Uau! E imagina o custo e tudo mais. Então eu vivi isso, né? Eu sei o que é, o quanto a saúde ela é distante, muitas vezes, de quem mais precisa, porque é um segmento mais difícil mesmo de gerar alcance. Mas como é que foi o processo de vocês definirem bem a dor e chegar à conclusão, poxa, nós vamos fazer algo inédito, que é
colocar um hospital, um mini hospital dentro de uma carreta ou as soluções ali para levar para as pessoas. Não, então essa questão veio bem a respeito, pensando nessas pessoas que tinham essa dor, né? Então, Roberto, ele trabalhava no Santa Marcelina, que é um hospital bem conhecido aqui em São Paulo, e na verdade, ele foi fazer um trabalho voluntário numa favela, um pouco distante, na Zona Leste ali, e aí ele viu lá no local, foi fazer atendimento para as pessoas, e aí ele conta que ele viu os ratinhos passando no telhado, né? E aí ele ficou com medo, né? Porque rato geralmente é um vetor de doença, enfim, tem toda uma sensação ruim de estar num ambiente com rato. E aí a pessoa que estava lá, no Brasil, em São Paulo, hein? Não estou falando de África, tá? Falou, não, fica tranquilo, doutor, eu crio esses ratos para a gente poder ter o que comer. Meu Deus. Meu Deus. Que forte. Meu Deus. Para ter o que comer. Para ter o que comer. Em São Paulo. Uau. Você não está falando de outros lugares. Entendeu? E aí ele falou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a dor, ela ficou muito clara. A gente começou a pensar, quando ele dividiu isso comigo, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer e que levasse saúde para a vida dessas pessoas de alguma forma. Então, esse mapeamento de, hoje são 34 milhões de brasileiros que não têm acesso à saúde. E eu estou falando em São Paulo. Você imagina em outras regiões, como Sertão, Ribeirinhos, povos um pouco mais distantes, a situação se multiplica em termos de complexidade. E aí essa dor que fez a gente se mover. Óbvio, para a gente pensar em levar, a gente tinha que pensar numa estrutura móvel. E aí que a gente começou a ver, existiam já caminhões, mas eles levavam escola, levavam treinamento, e a gente pensou, por que a gente não pode fazer um hospital, né? Foi extremamente desafiador para a gente, primeiro porque, imagina, eu sou arquiteta, mulher, né, que tem uma questão de mulher aí, num mundo extremamente masculino, que é de caminhões, né, então, e querendo fazer um hospital, né, numa coisa totalmente diferente. Então, a inovação, ela veio cheia de desafios. A gente não pode dizer, tive uma ideia, vou inovar e vai ser super fácil. Não, não é super fácil. Ela vem embrenhada de desafios, mas ela veio embrenhada de propósito também. Então, como que eu podia fazer a vida daquela pessoa que comia rato, porque não tinha uma refeição, um pouco melhor, em termos de saúde? Zeli, linda a história que você está contando, aliás, quer dizer quanto eu te admiro, sou teu fã, viu? De fato é uma enorme honra estar com você aqui, podendo ter esse bate-papo, é um aprendizado para a minha vida, tenho certeza que vai ser para a nossa audiência também. Eu quero aproveitar, nós estamos falando de dor, né, e uma dor que a Flex encontrou, e eu quero unir isso com algo que você falou no final da tua fala ao propósito, explorar um pouco mais o propósito. O propósito, ele tem sido debatido nas empresas com bastante ênfase. Eu ouço isso toda semana, estive na Medades, América Latina, semana passada, com um grupo de líderes falando de propósito. Então, constantemente nós estamos revisando o tema propósito, porque não é simples, parece simples, mas não é. Você começa contando o início da tua carreira, a arquitetura, e você já emenda no propósito. Então, parece que é algo que estava muito latente, muito claro dentro do teu coração, da tua alma, o que você foi chamada para fazer, por que você veio ao mundo, por que você está aqui. Essa não é a realidade, provavelmente, da maioria das pessoas que nos assistem. Elas têm que buscar o seu propósito, encontrar o seu propósito. Eu quero o teu conselho para quem está nos assistindo, para que o propósito não se torne um simples objetivo numa etapa da vida. Como que você trabalhou isso? Como é que você mergulhou no senso de propósito pessoal e levou isso para a tua carreira e para o teu negócio? Michael, se eu disser para você que eu já nasci com todo esse propósito, eu estou mentindo, não é verdade. Ele veio de uma crescente, de uma história de vida. Quando eu me formei, eu comecei fazendo arquitetura de interiores e arquitetura de interiores para jogadores de futebol. E aí eu vi grandes extremos na diferença do que é a minha profissão, do que a arquitetura poderia fazer. Porque aquela arquitetura, ela gerava coisas supérfluas, de certa forma. Dispensáveis, né? Dispensáveis, óbvio.
toda beleza, não desmereço ninguém da arquitetura de interiores, até gosto muito e acho super importante, mas eu lidava com um público, de certa forma, que esbanjava demais. Sim. E aquilo começou a me incomodar de certa maneira. Eu pensei, o que eu estou fazendo com tudo que eu aprendi? Eu vou aqui ficar trocando papel de parede a cada 5 minutos? Mais ou menos essa história que passou pela minha cabeça naquele momento. Então, eu comecei a questionar o que a minha profissão poderia fazer que realmente entregasse um valor, gerasse valor para alguém, para mim também, entendeu? E que me trouxesse uma satisfação em trazer algo diferente para o outro, né? E aí foi que eu comecei a minha busca por esse caminho novo. E aí foi com o Roberto, essa história que ele começou, de trazer novas unidades e de transformar. Então, o propósito, ele veio crescendo nesse sentido. Teve um dia, especificamente, um curso que me mudou muito. Ele, na verdade, falou assim, porque no começo, quando as pessoas falam, propósito, parece uma conversa etérea, parece uma conversa de bicho grilo, não é, de certa forma? Então, eu comecei a falar assim, meu Deus, que essa coisa de propósito, o que a gente tem que fazer? Eu não estou entendendo isso. E aí ele me desafiou a fazer um curso na INSEAD. Eu sei que você também fez INSEAD, eu também fiz. Que legal. Chamava um programa ISEP, que é um programa de empreendedorismo social. E aí eu entendi. Aí eu entendi o que é ter propósito na vida. O que é ser diferente e gerar diferença. E aí mudou muito a minha carreira. Então ele não veio sem... foi fácil, nasceu com você. Não. Ele foi uma caminhada também. Zili, para que a gente transforme isso, de alguma forma a gente deixe didático, que a gente possa aplicar com mais intencionalidade. Eu estou entendendo, Romo? É muito interessante o que a Zili está contando para nós, porque no ambiente que você estava vivenciando, né, no design interiores, minha esposa é designer, então mas eu conecto um pouco com essa história, entendo o que você está dizendo, houve com certeza ali uma movimentação de consciência, né? A tua consciência ela foi despertada para um cenário que não confrontava com dores que as pessoas têm, que a nossa sociedade tem, e isso é visível, está claro para todos nós seres humanos, né? Então, eu percebo que você usufruiu intencionalmente a partir do momento dessa amplitude de consciência. E aí começou a dar passos em rumo a entender o que era o propósito, né, o que era o sentido de propósito, para poder estabelecer ou unir o teu propósito com aquilo que a sociedade, com os nossos irmãos brasileiros, com aquilo que uma sociedade precisa. Isso é muito legal. Eu acho, Romulo, que é legal a gente refletir sobre isso, porque se há alguma coisa que todos nós sabemos, é que a nossa vida aqui é passageira, né? Todos nós sabemos que é um ciclo de vida. As empresas têm um ciclo de vida, nós também temos um ciclo de vida. Em algum momento da vida, a gente vai se perguntar, ou alguém talvez pergunte para nós, que legado nós estamos construindo. E eu quero explorar mais um pouquinho da tua experiência, dos teus conselhos, Zeli, para que você nos conte em que momento você começa, então, a ter uma consciência de propósito, se dedica intencionalmente. Então, nós temos etapas, né? Você tem uma consciência de propósito, se dedica, vai para uma grande instituição entender propósito, estabelece o teu propósito. Em que momento você fala, é isso, é essa dor que eu quero ajudar a resolver, é esse legado que eu quero construir? Em que momento que o empresário é mais propício para o empresário, para um executivo? Em que momento que a gente deve fazer isso? Essa é uma pergunta ótima. E eu estou percebendo que você está emocionada. Exato, porque mexe com emoções, mexe com sentimentos, Michael. Então, o que acontece? A gente aprende em toda a nossa carreira a ter ferramentas, gestão, a saber ser um bom profissional, e ótimo, a gente faz toda essa carreirinha e faz tudo isso direitinho, mas como você aprende o propósito? E aí, eu acho que o primeiro dia que eu aprendi o propósito foi quando eu fui ver um atendimento, e era no meio de uma favela, vou dizer, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, de uma comunidade. E uma senhora bem velhinha, ela chegou lá, ela estava esperando 10 anos por um exame de mamografia. 10 anos, isso é um absurdo, gente. E aí ela foi fazer, e aí ela me abraçou e começou a chorar.
Aí eu entendi o que é propósito. Uau. O propósito é quando você enxerga a ponta. Que legado que eu vou deixar? Eu não vou deixar a ferramenta aqui. Ferramenta está aí para todo mundo. Eu não vou deixar ferramenta de gestão, eu não vou deixar processos, eu não vou deixar planilhas, eu não vou deixar isso. Mas a história daquela mulher, eu mudei. Uau. E isso fez diferença para mim. Por isso que eu me emociono, porque o propósito é você encontrar essa força além. É falar, cara, foi para isso que eu nasci. Para isso que eu acordo todo dia. Por que a gente acorda todo dia? Eu acordo todo dia porque eu sei que lá na ponta, lá quem vai entrar na minha carreta, lá quem vai entrar na salinha de telemedicina, ou vai fazer uma diferença na vida dela. Espetacular, irmã. E eu vejo que tem 2 pontos dentro desse processo de propósito, que são, o primeiro deles é a empatia. É conseguir sentir a dor de outra pessoa e entender, ter alguma causa, ter algo que realmente toque teu coração e mexa com o horizonte das emoções e até o do senso individual de missão, né? E segundo ponto é você se responsabilizar para que esse problema não exista mais. É você falar, ó, é meu dever, eu tomei como uma causa pessoal, esse problema não existe mais. Isso unido gera realmente um propósito poderoso. Queria avançar aqui na nossa... Você me perdoa quebrar Claro. o protocolo aqui? Então quebre. Romulo, porque é muito lindo isso que a Iseli está dizendo. Talvez eu acho que é o ponto alto de todo esse projeto que Deus colocou no nosso coração. E me lembrou, Rômulo, do nascimento do Audazes, né? E poucas vezes a gente fala sobre isso aqui, nas nossas conversas, nos bastidores, conversas de planejamento, de projeto, de programa, porque de fato nós estamos aqui. Isso conversa muito com aquilo que a gente acredita e o motivo pelo qual nós criamos o Audazes. Eu acho que vale a pena você comentar com o Audaz que está nos assistindo, né, o porquê que a gente está aqui, né, o que nós acreditamos no final de tudo, né, olhando para toda uma jornada. O que a gente quer? Lógico, nós trazemos os maiores líderes da saúde aqui para influenciar, para dividir conhecimento, né, para embarcar para quem está nos assistindo uma experiência que talvez levasse décadas para ser adquirida. Então, isso tem muito valor. Mas no final da ponta, no final dessa linha, o que nós estamos buscando é algo muito mais profundo e eterno. Eu queria que você compartilhasse isso, quebrando um pouquinho o nosso protocolo aqui. Claro. Eu vejo... Qual que foi o nosso racional, né? Quando a gente resolveu criar? A gente entende que a saúde, ela tem gargalos. Alguns já foram bem endereçados, como tecnologia, medicamentos. Teve avanços incríveis em medicamento e tecnologia. Só que você tem um enorme problema de gestão e liderança. E a gente não tem visto tantas iniciativas endereçando isso da forma adequada, né? Então, quando nós criamos o Audaz, nosso propósito era realmente impactar pessoas no Brasil inteiro, e nosso objetivo é impactar no mundo inteiro, expressar dentro da nossa visão de fé também o amor de Jesus Cristo pela humanidade, né, compaixão, formando líderes, né, inspirar. A gente usa o binômio, né, inspirar e preparar. Então eu preciso inspirar e eu preciso preparar, porque alguém inspirado sem preparo não vai chegar longe, alguém preparado sem inspiração também não vai chegar longe. Então tem que ter inspiração e preparação. Então, e aqui estamos, né? E você preparar liderança é algo que é transmitido. Eu diria que o melhor processo é o processo de mentoria. A gente escala uma mentoria coletiva aqui com o nosso podcast. Irmã, queria prosseguir aqui com a nossa história. Obrigado, irmão. Com a nossa história para a gente explorar, né, a história a seguir da Fleximédica, ou de como que as coisas evoluíram. Então, vocês começam com uma empatia. Poxa, tem uma dor clara, diagnosticou a dor. Poxa, as pessoas não têm acesso. Existe uma limitação geográfica. As pessoas não conseguem se deslocar. O hospital, de alguma forma, tem que ir para lá. E elaboram uma solução engenhosa, com criatividade, com preparo técnico. Superam as primeiras dificuldades. Como é que foi a trajetória a partir daí?
para que vocês conseguissem alcançar mais e mais pessoas? Então, aí vai começando a jornada da Flex, né, nesse sentido. A primeira coisa é entender, e isso a gente entendia desde o começo, que a gente não faz carreta, né? Boa. A gente faz soluções para entregar acesso. Se isso vem por carreta, vem por ônibus, vem por, enfim, qualquer outra ferramenta, não faz diferença. O que a gente quer é que a solução chegue para dar acesso. Isso aí começa a gerar uma cadeia diferente, né? De negócios e de maneira de pensar, não só no seu produto, mas você pensa em como você faz uma solução para aquela dor. Né? E aí fomos indo nesse caminho, fizemos lá por 2013 o primeiro contrato grande, e esse contrato foi com uma prefeitura no interior de São Paulo, onde a gente gerou várias carretas até chegar na prefeitura de São Paulo, que essa foi bem desafiadora, porque eu tinha que praticamente construir uma carreta a cada 2 semanas, o que é bem desafiador, e fomos crescendo nisso. Por quê? Porque aquilo atendia a dor até das grandes cidades, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem milhares de exames engargalados na fila do SUS, que não tem, então a gente conseguia atender essa necessidade, tanto é que é um programa que já passou diversas gestões até de partidos de oposição, e ela continua fazendo atendimento com a mesma qualidade, com a mesma força, e estão aí fazendo essas unidades. Então a história ela foi numa crescente, óbvio que houve desafios, houve, né? Como que você faz o primeiro crescimento? As primeiras vendas, né? Como é que se convence alguém a pagar por uma carreta que não existia? O que vocês falavam para os primeiros possíveis clientes? Então, era uma loucura, você mostrava um desenho. Como que você com um desenho convence as pessoas? Mas vem muito pelo discurso também, porque isso vai trazer resultado, porque isso é uma inovação. E aí a gente conseguiu grandes players no começo, Olympus, Philips, grandes players que investiram nesse tipo de ideia para que a gente pudesse começar as primeiras. Mas esse sempre foi um gargalo de como a gente começa a crescer e dá para crescer sustentavelmente, com calma, de uma forma linear, né, de uma forma honesta, mesmo trabalhando com SUS, mesmo trabalhando com governo, dá para aquecer, tem muita gente honesta, né? Eu acho que tem uma coisa de Brasil, né, que a gente fala, todo mundo é corrupto. Não, nem todo mundo é corrupto. Nem todo mundo, isso é um absurdo falar isso. Sim. Tem muito corrupto, infelizmente tem, mas nem todo mundo e dá para a gente crescer num espaço bacana e fazer o projeto, e fomos crescendo, e fomos ganhando repercussão até 2010, quando a gente ganhou um prêmio, e esse prêmio, que foi o Roberto que ganhou, que é o Prêmio Empreendedor Social do Ano, é um prêmio da Fundação Schwab e a Rede Folha, e esse mudou o status, porque ele conseguiu virar advisor da Organização Mundial da Saúde, palestrante em Davos, começou a ter uma repercussão internacional relevante e que fez o projeto aí sim decolar de uma forma mais estruturada, né? Zeli, deixa eu aproveitar e cruzar o que você está nos trazendo, que é maravilhoso, de um propósito, que encontra uma dor bastante significativa no mundo inteiro, e vocês, de uma forma muito corajosa e também com preparo, vão e promovem a solução para essa dor. Né? Olhando para o negócio, porque para ficar de pé ele precisa gerar receita, ele precisa ter um ROI relevante. Olhando para o negócio, na hora que vocês começam a emplacar essa ideia, essa solução, como é que vocês olharam para o plano do negócio? E para nos aconselhar, né? Para quem está ali, está empreendendo, está fazendo o seu negócio, qual que é a importância de estruturar um plano de negócio que viabilize a proposta a longo prazo? Sim, sem dúvida. Importância vital, na verdade, né? Eu não tinha muita noção disso, tá? Eu sou bem transparente em dizer minha formação arquitetura, né? Então, imagina na faculdade que vocês frequentaram, vocês audazes, quem era o maior bicho grilo da faculdade? Era o arquiteto, né? Todo mundo tem esse estigma. Por quê? Porque a gente tem um processo criativo, a gente aprende um monte de outras coisas, mas não aprende gestão.
né? Então, isso realmente foi um desafio para mim, entender o que era gestão estratégica, entender como que faz isso e como esse plano de negócio ele deve acontecer. E isso vale para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para o grande empreendedor, vale para todo mundo. Se você não sabe aonde você chegar, você simplesmente não chega. É verdade. Né? E aí foi o meu processo interior e pessoal, aí voltando para minha vida pessoal, foi de buscar aprendizado. Né? Então, eu fui, né? E aí eu até conto que teve um ano que eu fiz 35 cursos. Uau. 35 ao mesmo tempo. Meu Deus. Por quê? Porque Bateu eu queria... todos os recordes. Eu tinha uma sede de aprender. E aí é legal também falar, por que você fez 35 cursos? Porque eu tinha certeza que eu tinha que fazer aquele propósito chegar em algum lugar, né? Dado a história que a gente passou, né, da perda do Roberto, que a gente pode falar depois, eu tinha certeza que eu tinha que fazer alguma coisa e que eu tinha que entender estratégia para poder chegar em algum lugar. Então, qual é a importância? Total. Senão a gente não chegaria. Óbvio que contei aí com diversos consultores, né, como esse que me fala aqui, maravilhoso, né, o Michael ajudou muita gente, né, na parte comercial, mas várias pessoas, vários conselhos, né? O meu conselho é maravilhoso. Vi que há pouco tempo vocês falaram com o Paulo. O Paulo é meu conselheiro na Flex Medical. Que legal. Ele é maravilhoso. E essas pessoas foram me ajudando a criar todo um projeto estratégico, a criar um alvo para se chegar. Então, qual a importância? Vital. Né? Não adianta você viver de sonho. Propósito sem um planejamento é nulo. Não existe. É sonho. É utopia. E o primeiro passo? Primeiro passo para poder construir um planejamento, porque muitas vezes quem está começando também não tem uma formação de gestão, né? Um médico, como o Rômulo, por exemplo, não tem uma formação de gestão e vai aprender da forma que a maioria de nós aprendemos, né? Empiricamente e na dor, né? Apanhando, ralando, criando cicatriz aqui para poder aprender. Então, como é que você orienta os primeiros passos? Certamente também vocês apanharam, mas como é que vocês... eu acho que assim, essa dar volta para trás, olhar e falar assim, eu preciso. E saber que você não é um super-homem, uma super-mulher que vai fazer sem planejamento. Existem muitas pessoas boas que sabem isso. Olhar ao redor e assim, eu sempre falo que a primeira coisa que eu fiz foi me rodear de pessoas do bem e que sabiam muito mais do que eu. E que pudessem me ajudar nessa caminhada. Então, assim, para você que é médico, né? Médico, óbvio, o médico é muito parecido com o arquiteto, né? Só que o arquiteto vai para a beleza, o médico vai para aquela questão de ajudar o paciente, de cura, de estar com o paciente, daquele envolvimento com o paciente. E às vezes, né? E tem várias histórias dessa, que ele deixa com a secretária lá toda a parte de faturamento, e aí a gente sabe de histórias assim, né? Tem desvios, tem falta de gestão, falta de cobrança, né? Então, assim, é primeiro entender até onde você vai, o que você é bom de fazer. E o que você não é bom de fazer, você tem que achar gente ao seu redor que seja boa naquilo que você não é bom e que vai te ensinar esse caminho. Muito bom o que você está dizendo, Rômulo, porque a gente tem visto aqui ao longo da jornada Audazes, Iseli, e para quem nos acompanha, assiste aqui cada episódio, que um parênteses, o episódio que saiu essa semana é do Paulo Pedotti, né? Que é o teu conselheiro lá na Flex, uma pessoa sensacional, também se emocionou e nos emocionou aqui, vale a pena acompanhar. Mas tem uma característica, né? A Iseli falou uma frase que os líderes têm repetido aqui. Temos que contratar pessoas melhores do que nós. Quer dizer, elas compreendem, né? Os grandes líderes compreendem que eles não fazem sozinho e não sabem tudo, e que precisam de pessoas melhores do que eles. Sem dúvida, isso é fundamental, até porque ninguém sabe tudo e realmente o grande trabalho do líder é a formação de time, né? Se ele queria progredir aqui na nossa história, para que você entrasse nos próximos passos da Flex Medical, os seus próximos passos, na perda que vocês tiveram, e como é que foi passar por isso, e toda essa história vocês conseguiram construir a despeito de tudo isso. Então, eu estou na Flex desde 2011, né? Direto, assim, né? Só que eu sou CEO desde 2019. E por que eu sou CEO? Não foi por livre e espontânea vontade e não foi porque eu quis, né? Infelizmente,
em novembro de 2018, o meu primo, que é o Roberto, que a gente pensou junto lá, aquelas carretas, ele levou 2 tiros num assalto e veio a falecer. A gente perdeu, imagina que naquele dia, e eu perdi o meu primo, irmão, a gente era muito chegado, ele era padrinho do meu casamento, eu era madrinha do casamento dele, realmente éramos muito chegados. Eu perdi o idealizador do projeto, eu perdi o Helgov, perdi o rumo, entendeu? Num dia só eu perdi tudo, de uma vez. E não entendi nada, porque imagina você dormir e acordar com 100 ligações de uma pessoa dizendo, pelo amor de Deus, vem aqui reconhecer corpo, fazer IML, enfim, né? Todas essas coisas muito chatas que acontecem. Então, essa perda foi uma perda realmente muito difícil para mim e para a Flexi Medical naquele momento. Mas ela foi a alavancagem para onde eu começar a minha história como CEO, a minha história estratégica. Por quê? Aí vem a força do propósito, Michael. Porque quando você tem muito claro onde você quer chegar, não importam somente os líderes. E por isso que você tem que estar com pessoas boas ao seu redor. Por isso que você tem que se cercar de pessoas que têm a mesma visão que você. Se você morrer hoje, o que vai acontecer com os audazes? Um grupo maravilhoso, cheio de gente maravilhosa, mas o que vai acontecer? Qual é o propósito? Então, aquele dia que o Roberto morreu, todo mundo pensou que ia acabar a Flexi Medical, mas ele plantou o legado no coração meu e num monte de gente, né? Eu costumo falar que é como dente de leão, né? Sabe aquela florzinha que todo mundo sopra e sai as sementinhas? Então, Deus soprou o dente de leão, quis levar o Roberto com ele. A gente não sabe por quê, ele morreu, podia não ter morrido, enfim, não cabe a nós. Mas as sementinhas ficaram. E eu sou uma dessas sementinhas. Eu tinha certeza que não podia acabar aquele momento de falar para 2 milhões de pessoas que já tinham sido atendidas assim, gente, acabou o projeto porque o fundador morreu. Não fazia sentido nenhum. O legado ele tem que ser a mais do que isso. E aquela semente que me fez continuar a história, essa perda que me fez falar assim, não, eu vou ter que continuar essa história, eu vou ter que fazer muito mais pessoas. Você vê, eu perdi o Roberto em novembro de 2018. Ai, Deus, né? Porque não tem outra palavra para isso. Ele me sustentou um ano inteiro em 2019 para eu tentar me recolocar, me cercar de pessoas do bem, me fortalecer. Passei em alguns programas, fiz a Flexi Medical, vi uma empresa de fato social, qualificando ela como uma B Corp. Para em 2020 a gente passar pelo quê? Pandemia. Pandemia. E aí a Flex cresceu 105%, mas isso é nada, crescer 105%. Sabe o que é mais legal? A Flex ajudou 100 mil pessoas a não morrerem. E quem estava lá no front, e essa parte eu me emociono sempre, porque eu fui no front com o meu time, né? O pessoal fala, CEO tem que ficar numa cadeira, assim. Não, gente, isso não existe mais, não cabe para esse novo mundo, né? O time estava lá correndo risco de pegar uma doença que ninguém tinha nem cura, nem vacina. Eu fui junto com o time. Eu protegi o time e fui junto com o time. E quem viu hospitais passar 1, 2, 3, 8 pessoas morrendo em meia hora, que eu contei uma vez, a sua vida nunca mais é a mesma. E você saber que você levou ali uma unidade com uma tomografia e que fez diferença na vida daquelas pessoas, e pessoas vieram te abraçar, obrigado, porque a minha mãe estava morrendo porque não tinha um diagnóstico, porque não tinha um respirador, porque não tinha um quarto, isso muda a tua vida para sempre. Então eu penso que Deus foi fazendo esse caminho. Embora ele levou o Roberto, ele foi me capacitando para em 2020 eu estar ali na pandemia e ali marcar o início de uma nova história para a Flexi Medical. E essa nova história foi crescendo e fomos atendendo muito mais pessoas nesse caminho. A gente encontrou pessoas do bem, grandes players, né? A gente hoje, um dos nossos clientes é Mercedes-Benz, né? Um pessoal super do bem, querendo só fazer unidade para ajudar pessoas. Então, fomos encontrando pessoas que foram se aglutinando a Flexi Medical para que ela crescesse e fosse nesse rumo de propósito de levar vida para as pessoas. Então, se tem uma coisa que a gente pode deixar aqui para o líder
cara, você não é nada. O que é aquilo que você quer deixar e que vai fazer repercutir para o resto das pessoas. Irmã, queria voltar um pouco ali nessa tragédia fatídica, né? Para te perguntar o seguinte, né? Acontece o evento do assassinato dele. Por que foi você a pessoa que o sucedeu? Isso foi uma questão de organograma, uma confiança, ou você se apresentou? Por que esse desafio, né, caiu no seu colo? E depois disso, que trouxesse pra gente como que foi o teu processo de preparação, né? Como é que você se organizou? Eventualmente, no meio de uma tragédia, você não sabe muito bem o que está fazendo, mas quando você olha para trás, quais foram as suas linhas de ação iniciais, né? Poxa, eu vou falar com o fornecedor, eu vou falar com o funcionário, eu vou falar com o cliente, para você não deixar o negócio morrer e não deixar o propósito morrer, as pessoas esmorecerem e desacreditarem do projeto, né? Então, acho que essa resposta tem duas partes, né? Por que eu, né? Eu acho que o Roberto, ele fez um discipulado quase, não tenho outra palavra para falar, ele me doutrinou. Ele fez uma mentoria one-on-one comigo. Então, eu andava com ele, eu respirava o que ele respirava, ele me levava para os encontros, ele me explicava o que era, ele investiu na minha vida. Então, quando ele faleceu, naturalmente, toda a organização falou, é você que vai ter que tocar isso. Não foi uma coisa que eu escolhi, eu me apresentei, foi uma coisa natural pelo fato dele estar me treinando há tanto tempo. Já era uma investir. Eu não sei se eu era uma sucessora para ele, mas ele investia tempo na minha vida. Entendeu? Perfeito. E aí esse investir tempo na minha vida fez com que eu conhecesse bem a estrutura e conhecesse bem toda para onde ele ia querer levar, o que era o propósito, para o que a Flex Medical nasceu, para eu naturalmente continuar. Então, acho que foi uma linha contínua. Então, essa primeira resposta é isso. E aí, o que eu fiz a partir disso, né? É óbvio, eu não estava preparada, porque ninguém prepara alguém quando você morre com 46 anos, que é o que o Roberto aconteceu. O Roberto morreu com 46 anos. Hoje eu tenho 52, eu sou mais velha do que o Roberto. Né? Ele morreu muito jovem, então ele não tinha, óbvio, um plano de sucessão, ele não tinha nada desenhado, e isso é uma coisa que nós temos que atentar, é uma coisa que eu me preocupo muito hoje na Flex Medical, porque realmente o fato de não deixar um plano sucessório é uma grande... um grande risco para qualquer tipo de organização. No caso nosso deu certo, mas teve outras organizações que não deram certo, e a gente sabe muito bem disso, acaba falindo, e não é uma coisa muito boa, e tem que se pensar nisso mesmo quando você é jovem, porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Mas a partir desse momento, o que eu fiz? Aí eu comecei a entender, bom, primeiro, nós temos um propósito. Segundo, vou me juntar com pessoas que possam me mentorar. E aí que eu formei o meu conselho. Então, eu tenho um conselho, é um conselho deliberativo na Flex Medical, são todas pessoas maravilhosas voluntárias, né? Tá já na segunda fase do conselho, com novas pessoas, e essas pessoas, elas realmente tinham esse mesmo senso de propósito, mas eu não escolhi pessoas para o meu conselho que fossem pessoas que eu pudesse influenciar. Porque tem muito CEO que faz isso, né? Escolhe um conselho meio fake. Dócil. Dócil, para você não ser questionado. Eu fiz ao contrário. Eu queria um conselho que me questionasse. Eu sempre quis isso. Até hoje, o meu conselho, ele me questiona muito. Eu falo assim que eu vou para reunião de conselho para apanhar. Mas é ótimo, é um apanhar maravilhoso, porque eles me tiram da minha zona de conforto. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi criar um conselho para que eu pudesse ter um respaldo de pessoas mais experientes que eu para poder fazer essa gestão. Chamei todo mundo e falei, bom, agora é com a gente, né, nos colaboradores, vamos continuar essa história aqui. E continuamos a história até chegar no que tem hoje, enfim, todas essas coisas. E aquilo que você falou, pessoas melhores do que eu. Eu preciso de pessoas melhores do que eu. Confesso que não sou a melhor pessoa no financeiro, até porque para um arquiteto fazer planilha é chato, é difícil, mas eu aprendi a fazer isso porque eu me juntei com pessoas melhores do que eu e que sabiam fazer isso muito bem. Então, é isso que eu acho que vai sendo um crescente do que a gente pode trabalhar dentro.
Espetacular. E você tem que, numa organização de impacto social, você primeiro precisa ter gente muito alinhada com o propósito, com a missão. Isso é intrínseco a qualquer organização de impacto social, porque o lucro, ele é óbvio que ele existe, ele tem que existir, mas ele tem uma importância menor do que uma empresa de mercado comum, né? Uhum. Os resultados financeiros, eles são pesam menos a tomar de decisão, embora sejam altamente importantes. Queria te perguntar, Iseli, como que você conseguiu trazer pessoas para a tua visão? Então você monta o conselho, teu conselho é ultra profissional, tem várias estrelas lá do mundo da gestão, a gente sabe disso. Como é que você vendeu essa ideia? Como é que você conseguiu criar esse ecossistema de pessoas que pensam a mesma coisa, acreditam na mesma coisa, remam pro mesmo objetivo? Bom, então, em termos de conselho, né, eu acho que vale muito a sinceridade, né? Você realmente apresentar aquilo que você pensa. E aqui é porque assim, tem muita gente, existe uma onda ESG por aí, né? E aí está sendo bem questionada ultimamente, está bem na mídia isso, né? Porque tem muito os greenwashing, os sabe, que são fake, que não fazem isso de realmente como parte da cultura. Eles utilizam isso como uma forma de alavancagem da empresa para criar uma imagem bonita. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é sinceridade na tua gestão. Se você é uma empresa social, você tem que ser social de verdade. Você tem que acreditar naquelas coisas que você está fazendo, naquelas coisas que você está entregando para a sociedade de uma certa forma. Eu acho que essa sinceridade é que eu consegui transmitir para o meu conselho. E eu sempre fui audaz nesse sentido, né? De não ter medo de falar com pessoas que eu considero muito maravilhosas, entendeu? Porque eu falei assim, se essa pessoa é muito maravilhosa, eu tenho que estar perto dela de alguma forma. Então, eu sempre fui atrás dessas pessoas, né? E estava até conversando ontem, tem um mentor meu, né? Que é um querido, que é o Dr. Shawen, que é da cadeira de telemedicina, maravilhoso, né? E eu falei assim, estava conversando com ele, eu falei, nossa, eu nem acredito que eu falo com ele, porque eu sempre via ele nas redes sociais, achava ele maravilhoso. Aí um dia eu falei assim, não, e se eu mandar um LinkedIn para ele? Aí eu falei assim, vou mandar, mas ele nunca vai me responder. Eu queria uma reunião com o senhor, né? Porque eu admiro, etc. E ele me respondeu. E ele conversou e me deu várias dicas, e no fim virou nosso cliente, a gente desenvolveu o projeto junto, e aí eu falo, isso foi uma sinceridade, né? Foi uma coisa de você ser audaz, de ir perto de pessoas que fazem diferença, mas ao mesmo tempo você ser sincero, né? Naquilo que você está fazendo, entregar de fato. E aí vem a segunda parte da resposta, que é a cultura, né? Então, um pouquinho do que fala, né? A cultura come a tua estratégia todo café da manhã, né? Acho que é frase célebre, né? Se você não investe tempo na cultura, não tem como. E essa cultura, ela tem que embrenhar para o teu time, né? É óbvio que a gente não é perfeito e a gente tem longas caminhadas nisso, mas se tem uma coisa que eu me orgulho na Fleximédico é da cultura das pessoas, né? Então, as pessoas sabem por que elas estão lá e gostam de estar lá, independente de fazer uma limpeza ou construir uma carreta, ou fazer uma planilha. Você está deixando uma lição importantíssima aqui, Zeli, porque a cultura, que é a única coisa que nenhum concorrente, né, Romulo, pode copiar, é a sua cultura. Pode copiar o plano, qualquer estratégia, mas a cultura é um diferencial que jamais alguém vai copiar. E também eu percebo nessa minha jornada, estando em outras empresas, e falei agora, vindo, trajeto aqui do estúdio, falando com o empresário, citando a frase do Jack Welch, olha, cultura como estratégia no café da manhã. E por que isso acontece? Eu refleti muito, vendo em conta o que você está dizendo e que eu acredito que é importante para o nosso público entender. Cultura também é algo que tem que ser formalizado genuinamente, como ela de fato é. Não como as pessoas querem que ela seja, ou que o mercado quer que ela seja, mas como ela é. Por que nós nascemos para fazer isso? Por que nós confrontamos essa dor do mercado? Por que nós nos preparamos para isso? E nós somos assim, o nosso jeito de fazer é esse. E disso sai a cultura. E eu tenho uma lição importante que você está nos deixando aqui, Iseli, e ela é preciosa, eu agradeço por isso, e principalmente o público, porque é algo difícil da gente descobrir.
Quando o Jack Welch diz isso, no meu entendimento, é justamente porque as estratégias, elas são formuladas, elas são estruturadas desconsiderando ou não indo de encontro adequadamente à cultura. Então, uma estratégia que não é engolida no café da manhã é a estratégia que está alinhada com a cultura. Exatamente. Um profissional que cresce num projeto, numa empresa, é o profissional que está alinhado com a cultura. Uma empresa que avança é uma empresa que defende, preza e vende claramente a tua cultura. Isso é um ensinamento precioso. Eu quero emendar numa outra pergunta, aproveitando esse tema. Você passou por 2 grandes crises, uma em seguida a outra, né? A infeliz morte do Roberto, em seguida a pandemia. Nós estamos num ambiente econômico, geopolítico de altíssima crise, né? Os próximos anos eles têm uma previsão de alta dificuldade. Também esse é um debate dos empresários muito regular, né? Com como que a gente se fortalece nessa crise. E eu queria te ouvir, pensando em crise, né? Nas próximas que podem vir, como que o empresário tem que estar preparado? Talvez a gente nem esteja preparado para um tamanho de crise como pandemia, não dá para prever esse tamanho, talvez. Mas como é que é esse preparo? Em que pauta, em que momento que essa pauta está na mesa da Flex Médico? É na reunião do conselho? É numa reunião gerencial? Como que você administra isso? Então, nós temos isso em reunião de conselho, em reunião gerencial, né, de nos preparar para crises e mitigar riscos, né, nesse sentido. Mas, assim, se tem uma coisa que eu acredito que realmente pode mudar um cenário de crise, é você trabalhar em ecossistema, tá? Eu digo por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão muito acostumadas a trabalhar sozinhas. Então, eu vou cuidar do meu cantinho, da minha empresa e só pensar em mim. Enquanto a gente não extrapolar isso e pensar em conjunto, em ecossistema, com seus players, stakeholders, com seus parceiros, e estar junto, caminhando num único propósito, vai ser muito difícil não passar por crise, entendeu? Porque as pessoas vão ficar olhando só para o seu umbigo, na verdade, e você precisa olhar para o mundo ao redor, né? Então, os cisnes negros, né, que são as pandemias, essas coisas que ninguém pensa, elas estão aí para acontecer cada vez mais frequente, né? Recentemente eu tive com uma pesquisadora da Fiocruz e ela falou assim, olha, essa foi a primeira, mas cada vez mais vai ter mais e vai ser mais próxima, né? E a gente sabe que vai ser isso mesmo, né? Até pela a nossa fé, a gente sabe que vai ser isso mesmo, né? Que vai ter cada vez mais crises. Um mundo hiperconectado, né? Essa pandemia teria muito mais dificuldade de acontecer em um mundo sem transporte tão fácil, né? Exatamente. Então, assim, se a gente não pensar também em soluções em ecossistema, não vai conseguir também chegar em nenhum lugar, entendeu? Então, assim, eu quero ganhar sozinho. Isso é uma coisa muito antiga, de gestões antigas. Fala assim, não, porque o meu ROI tem que ser muito alto, né? Nós, lá na Flex Médico, a gente tem ROI alto, mas a gente tem no mesmo OKR, né, na mesma planilha que fala de ROI, fala do impacto também, de como eu vou fazer as coisas também acontecerem de uma forma em ecossistema. O que eu vou fazer para influenciar o mundo? Então, é a mesma planilha, a mesma importância que você dá para um para outro. Então, é essa coisa que vai fazer você pensar mais do que só em você. Então, assim, não adianta eu comprar um material muito barato de madeira para eu colocar na minha unidade e eu esfolar o meu fornecedor. Se o meu fornecedor não sobreviver, eu também não vou sobreviver. Que é um pouquinho que acontece dentro dos hospitais, né? Se a enfermeira também não for reconhecida, o médico faz tudo sozinho? Mas nunca. Se não tiver uma enfermeira lá, uma técnica de enfermagem, uma mulher fazendo a limpeza da finalização dos quartos, o hospital não roda do mesmo jeito. Então, enquanto não se pensar em um ecossistema onde todo mundo caminha junto, vai ser muito difícil a gente trabalhar com momentos de crise. Porque você compromete a produtividade e competitividade. A cadeia, né? Toda a cadeia. Se eu destruir o meu fornecedor, eu comprometi minha cadeia. Se eu comprometi minha cadeia, eu comprometi a mim. Tá me lembrando que o Renato Veloso nos disse aqui, foi a primeira entrevista do Audaces, sim. e sobre
conceito de constituição de empresa. Ele falou: a empresa é feita para os stakeholders, né? De alguma forma, é o que ele também está nos explicando num ponto muito relevante, Romulo, que é o ecossistema, né? Porque cada vez mais, de fato, o mercado está entendendo, e os especialistas estão dizendo muito isso, que uma empresa que não tem uma mentalidade de ecossistema, não pensar em ecossistema, ela tem um ciclo de vida muito curto. Exatamente. Exato. Irmã, queria perguntar para você quais foram, nesses anos, os projetos que mais marcaram, mais marcantes para você, para a empresa, onde você viu o maior impacto, realmente te saltam à memória como projetos que estão marcados na história de vocês? São vários projetos, né? Um dos projetos maiores que a gente fez foi com a Mercedes-Benz, né? Eu já falei um pouquinho deles aqui antes, mas o pessoal de responsabilidade técnica foram 9 unidades móveis, né? Mas o que é mais legal, e aí eu volto para as pessoas, Romulo, porque não tem como falar de projetos sem falar de pessoas, né? É o que elas geram, né? Então, por exemplo, uma dessas carretas que a gente fez com uma ONG chamada Renovatio, que também é um pessoal muito bacana da saúde, eles foram para uma cidade que tinha um menininho que tinha uma alta miopia e não enxergava nada, né? Tipo, não enxergava 10 centímetros, né? Pelo grau dele, 10 centímetros ele não conseguia enxergar. E aí ele chegou lá no interior, né? Um menininho pequeno, né? Uma cidade bem simples, no sertão, e ele teve o atendimento ali com a unidade móvel que chegou lá pertinho, conseguiu pôr o óculos, ele pôs o óculos, olhou para a mãe dele e falou: mãe, eu não sabia que você era pretinha. Como você é bonita, mãe. Aí, para mim, não tem projeto, é pessoas. Entendeu? É sobre isso. Não é sobre grandes projetos, grandes clientes. Tem grandes clientes e eu agradeço a todos, mas é sobre pessoas. Sensacional. É isso, chegar na ponta e fazer a diferença espetacular, né? Eu lembro que você atuou lá na enchente, Isso, os isolamentos que tiveram tanto em São Sebastião. Tá. Então, foram mais de 10 mil atendimentos em São Sebastião, né? E aí também volto para pessoas, né? Foi uma tragédia lá em São Sebastião, caiu todo o morro e não tinha mais UBS, então a gente entrou com unidades móveis para fazer todo esse atendimento médico. E também toda a parte de saúde mental, né? E aí tem histórias incríveis lá de pessoas que tiveram acesso à saúde mental, porque você perde tudo, você não perde só sua casa, você não perde só seu negócio, você perde família, você perde filho, mãe, pai, né? Então, essa coisa de você chegar no meio da lama, com uma unidade e levar essa esperança é muito incrível. E isso aconteceu tanto em São Sebastião quanto no Rio Grande do Sul, né? Aqui, o ano passado, né, no Rio Grande do Sul, a gente ainda está com uma unidade atendendo lá, porque ainda não tem todas as unidades reconstruídas, e estão fazendo vários atendimentos nesse sentido. Então, aí, quando você leva esperança, esse é um projeto maravilhoso. Tem outro projeto também que a gente fez catarata no Paraguai, numa usina bem longe, que se chama Aciretá. E para a carreta chegar lá, na frente foi indo um caminhão abrindo estrada, porque não tinha nem estrada para chegar lá. Então, abria estrada e chegava lá para fazer catarata. E catarata é uma cirurgia que muda muito a vida da pessoa, porque a pessoa entra na cirurgia sem enxergar nada e sai enxergando. Então é incrível. É espetacular. É incrível. Então são sempre histórias, mas tem muitos projetos que me marcam. Mas é sobre isso, né? Sobre as pessoas que são atendidas lá. Bom, e você traz uma dimensão muito maior para um problema que a gente, mesmo eu sendo médico, né? Você tem situações que você não imagina que aconteça com tanta frequência. Poxa, uma criança não conseguir enxergar num país como o nosso, que já é quase totalmente urbanizado, tem um sistema universal, enfim, né? Então, a gente está falando de Ásia, África, está falando do Brasil. Esse problema existe e é real, e existe, nossa desigualdade social existe dentro das grandes metrópoles.
Eventualmente você tem Exatamente. alguém aqui em alguma comunidade próxima que tem uma situação semelhante a essa criança que não conseguia enxergar no interior do sertão nordestino, né? Não, isso acontece aqui, né? É todo ano a gente faz um evento na Flex Médico que a gente chama Dia do DNA do Amor, porque a gente fala que a gente tem o DNA do amor dentro da Flex, e esse dia a gente sempre faz um evento social, né? E recentemente a gente fez uma ação em Guarulhos, num lixão, né? E aqui em Guarulhos, não é? Isso é pertinho de São Paulo, né? Em Guarulhos, no lixão, e tinha criança que não enxergava também. Tinha criança com a cabeça cheia de piolho, gente, Uau. com diarreia. Então aí você pensa, meu Deus, estamos em São Paulo, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de chat GPT, num mundo hiperconectado e tem gente morrendo de diarreia. A gente com tanta tecnologia e perdendo pessoas para os desafios mais básicos, né? Uhum. Irmã, caminhando aqui pro final, queria perguntar para você qual é a visão de futuro, né, para Fleximédica ou você como pessoa. Como é que você olha os próximos 10, 15 anos, tanto da empresa quanto você como pessoa? Bom, então vamos falar primeiro da Flex, né? Eu acho que a Flex ela tem essa vocação para curar, né? A gente fala que a nossa missão é viabilizar a cura. E quando você fala em viabilizar a cura, você está abrindo um leque incrível, que a cura ela não é uma cura só médica. Ela pode ser uma cura mental, ela pode ser uma cura espiritual, ela pode ser uma cura de sistemas errados, entendeu? E é isso que a Flex tem. Então, esses próximos anos, a gente está caminhando por uma ressignificação do que é saúde, uma ressignificação do que a gente vai atuar no futuro para ser mais efetivo em viabilizar estruturas e em criar parcerias e ser um hub de soluções que curam. Né? Então esse é um âmbito, esse é o sonho da Fleximédica. E aí, falando de mim, né, e começando pelas coisas mais importantes da minha vida, que a primeira é Deus, depois a minha família, aí a Flex, né? Eu quero estar nesse caminho para levar essa cura. Eu quero poder participar disso, né? O pessoal do Japão, eles falam que tem o Ikigai. Não sei se vocês já viram aquele gráficozinho do Ikigai, que é quando você encontra todas as condições na sua vida, você encontra o verdadeiro cerne e aquilo que realmente vai ser o rema na tua vida, que é o Ikigai. Eu acho que é um pouquinho disso, né? Eu encontrei aquilo que é o propósito meu, né? Ser em todos os aspectos e esferas da minha vida para fazer diferença nesse mundo e deixar um legado do meu tamanho, óbvio, né? Mas um legado que eu possa me orgulhar de ter feito. Espetacular, espetacular. Uma grande honra, né, Marco, ter você aqui, irmã, de verdade. A gente estava ansioso para ter essa conversa. Vejo, Marco, uma personificação de força de vontade, propósito, e ela trata como algo até simples, né, o desafio que ela assumiu, mas você assumiu uma organização e um contexto como ela assumiu, como você assumiu, Iseli, e conseguir fazer tudo aquilo que está sendo feito realmente é fruto da graça de Deus e é fruto realmente de alguém que tem um coração voltado para o próximo, né? Que exerce compaixão, que consegue enxergar as dores das pessoas e tem força de vontade, encara como um problema pessoal, né? Eu vejo isso, você olhou a dor de pessoas e um problema e você falou, esse problema é meu dever resolver. E é por isso que você é uma grande mulher, é uma grande empresária. Quero abrir para nossas considerações finais. Primeiro o Michael, depois o Iseli. É difícil resumir essa uma hora e pouquinho que a gente passou aqui, tão preciosa. Obrigado, Iseli. Você estimulou ainda mais, inspirou ainda mais minha vida. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção aqui, Romulo, certamente quem está nos assistindo vai ter esse sentimento, esse aspecto genuíno, né? Quando a Iseli na reta final está falando, olha, nós entendemos que temos o DNA do amor, não sabe nem falar, porque é muito explícito. Eu tive o privilégio de conviver um pouco de perto
com esse time maravilhoso e, de fato, isso é genuíno, é isso que acontece. Eu acho que nós tratamos aqui, ao longo desse bate-papo, de aspectos importantes da gestão, né? Nós falamos de processos, né? Estratégia e processos, nós falamos de produto e inovação, né? E no momento que a Iseli relata a forma que foi construída a Flex Medical, mas nós temos uma ênfase aqui importante, que é a base, no meu entendimento, na minha experiência, é a base mais importante para um negócio: pessoas. Então, o entendimento da Flex Medical e da sua gestão, Iseli, você enquanto dirigente, CEO da Flex Medical, sobre pessoas, ele vai muito além do que aquilo que a gente está acostumado a conviver. Eu penso que, Rômulo, nós estamos deixando aqui um capítulo precioso para todo empresário, todo empreendedor, todo ser humano que quer construir algo, que quer deixar um mínimo de legado, que tem um propósito. Nós estamos deixando aqui um capítulo de ouro para entender que só é possível fazer quando nós temos gente, né? Pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, que abraçam a causa que a gente abraça e faz de forma genuína, com amor. Então, parabéns, Iseli. Eu fico honrado, alegre, emocionado também de poder ouvir a forma como você trata, né? Como você trata o negócio. Nem parece um negócio mesmo, né? A forma que você trata. E um negócio que gera ROI positivo. Então, parabéns para você, para o teu lindo time. Que Deus continue te abençoando nessa jornada. Viu? E conte com os audazes aqui também. Eu que quero agradecer vocês pelo privilégio de passar aqui esse tempinho aqui, essa 1h30 aqui, conversando, falando um pouquinho sobre a Flex Medical, sobre o nosso propósito, sobre a minha vida, sobre aqueles sentimentos de CEO, que todo mundo sabe que não é fácil ser CEO, né? Por estar nessa jornada comigo. É um privilégio muito grande estar perto dos audazes, fazer parte desse ecossistema, ser audaz com você, né? E se você não faz, eu reendosso aqui, participe, porque realmente são conteúdos maravilhosos que são compartilhados dentro do Hub. E agradecer, só tenho a agradecer mesmo e desejar que a gente continue sendo mais audaz aí por esse mundo. Maravilha, irmã. Muito obrigado novamente. Quero deixar uma mensagem para nossa audiência, que é para observar, estudar o case Iseli e o case Flex Medical sobre vários prismas. Colocaria um primeiro prisma aqui da percepção, uma astúcia, no bom sentido, de perceber uma dor que ninguém estava enxergando, ou se estava enxergando, não estava resolvendo, que era o acesso, né, fazer as instituições de saúde chegarem às pessoas em circunstâncias um pouco mais difíceis, né, como comunidades, como sertão, interior, enxergar essa dor, empatizar, ou seja, conseguir sentir a dor dessas pessoas e se mover, enxergar esse problema como seu próprio problema. É muito comum as pessoas abrirem negócios, Iseli e Michael, eu vou abrir um negócio já pensando como é que eu vou ganhar dinheiro e como é que eu vou vender, mas sem nem se preocupar com a dor. Isso não vai dar certo. Se você genuinamente você não tiver muito mais preocupado com a entrega de valor, o teu negócio ele não vai entregar. Uhum. E você não consegue trazer gente apaixonada se você não tem paixão. E a paixão que realmente faz o impossível acontecer é a paixão por servir, a paixão por abençoar as pessoas, não a paixão pelo dinheiro. Isso não leva a muitos lugares bons, né? A gente já viu isso. Então, o primeiro aspecto é, de fato, esse aspecto de percepção da dor. Segundo, resiliência. Capacidade de superar uma crise. E aí ele deu o segredo da resiliência. Senso de propósito. O senso de aquilo que está sendo construído. Não era só, poxa, não. Eu tenho que dar conta disso aqui, dessa empresa. Não, mas eu não posso deixar essa história acabar, não posso deixar pessoas sem serem atendidas com dignidade ou vidas sendo perdidas. Então, isso são enormes lições para nós. Eu quero deixar um convite para você, para fazer parte do Audazes Hub, que nós mencionamos várias vezes aqui, para você conviver, para você trocar ideias, para você construir relacionamentos com pessoas que estão na mesma trajetória que você, querendo evoluir na gestão, querendo evoluir no empreendedorismo. Beleza? Eu deixo um convite para você também nos seguir nas redes sociais. Quero te dizer o seguinte: o próximo a sentar nessa mesa aqui e contar uma história de sucesso na saúde é você. Um grande abraço.